Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua graça. Oremos. Sempre eterno Deus, nosso Pai, te rendemos imensas graças esta manhã de segunda-feira pelo beneplácito da vida que tu renovas em nós, pelo presente do novo dia. Obrigado, Senhor, pelo descanso ao longo da noite que passou. Obrigado, Senhor, pelo dia de ontem, o dia dedicado ao louvor do teu nome. Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai, queremos entregar nossas vidas, queremos entregar tudo aquilo que está ao nosso redor para a honra e para a glória do teu nome. Obrigado, Deus, por todas as coisas. Assim, nós entregamos-nos nas tuas mãos como indivíduos, como famílias, e esperamos, Senhor, que cuide de cada um de nós nas nossas comunidades, cuide de nós no nosso país, no nosso continente, neste planeta Terra, Senhor. Coloque a tua mão por perto de cada um de nós. Isto nós te pedimos, nos merecimentos de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, temos o lecionário que nos propõe hoje a leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 até ao versículo 19. Mas nós queremos ler do versículo dito, do versículo 12, e pararmos no versículo 17. E assim nós lemos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, te rendemos imensas graças esta manhã pelo dom da vida, por todas as coisas que tu fazes. Assim, ó nosso Pai, graciosamente nós invocamos o teu nome, porque a tua graça nos tocou, porque não há ofensa do teu lado contra nós, mas sim nós é que te ofendemos, Senhor. E ainda assim, o Senhor ofereceu a seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que por ele nós fôssemos resgatados. Obrigado, nosso Deus. Queremos vir diante do altar da tua graça e agradecermos por todas as coisas, pela recuperação do nosso irmão Paulo Carlos.
Queremos te agradecer, Senhor nosso Deus, porque o irmão do nosso secretário provincial está, o reverendo Ovídio de Freitas, está em casa, embora o tratamento continue, portanto, para dizermos que está melhor. Te damos graças, Senhor, por muitas coisas. Agora, após o Pai, vele por todos aqueles condoridos em suas casas ou nos hospitais. Queremos que a tua graça esteja presente em todos, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Isto nós te pedimos, não porque merecemos, mas no nome de teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador e Mestre. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. O lecionário dá-nos o tema para este dia, que diz: em Jesus o pecado foi banido. Em Jesus o pecado foi banido. Quão bom é, na verdade, sabermos de que Jesus Cristo baniu o pecado, aquele pecado que nos trazia a condenação. E, portanto, a discussão mas é isso mesmo ou como é que é? Então, se Jesus baniu o pecado, nós podemos continuar a pecar porque a graça dele está lá conosco. A discussão de Paulo é que não é assim. Não é. Nós somos, por natureza, pecadores. Por isso ele diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo está a começar no versículo 12 esta porção, dizendo desta forma, porque na verdade no capítulo 5 ele começa: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus quem nos justifica, é Jesus quem, na verdade, levou no madeiro os nossos pecados, mas ainda assim nós continuamos a pecar. Por isso, nós pedimos perdão pelos nossos pecados em todos os momentos. É verdade que Jesus é Ele que fez a nossa paz. Versículo 13. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Precisamos, na verdade, de continuarmos a entender todas as coisas que nós encontramos, todas as coisas que nos dizem respeito, pois que é a lei que traz ao de cima a nossa condição de pecadores, porque a lei diz: não faça isso. Então, se você fizer aquilo que a lei te diz para não fazer, realmente você está a pecar. Tanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entretanto, versículo 14, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Sim, o que o versículo está a nos dizer? É verdade que a morte reinou até Moisés, até a lei, até a vinda de Jesus Cristo, imperou o pecado. Mas com a vinda de Jesus Cristo, nós somos feitos outras criaturas. Nós somos outro tipo de homem. Homens pecadores, sim, mas que, na verdade, estão resguardados, estão na graça daquele que é o Pai de todas as coisas. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Desde o tempo de Adão até a Moisés, a morte dominou todos os seres humanos. Portanto, assim como em Adão o pecado entrou no mundo, assim também em Jesus Deus operou a nossa
salvação. É isso mesmo que ele diz. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. A graça de Jesus Cristo torna-nos em seus filhos, torna-nos em co-herdeiros de todas as promessas, torna-nos verdadeiramente salvos. Mas precisamos sim que estejamos atentos em todos os momentos, pois que este evangelho de tempos a tempos, na verdade ele é pregado de outra forma para ser minimizado, e minimizando-o as pessoas gostam de indivíduos que pregam e que pregando não falam do pecado do homem, porque nós todos estamos salvos. Não, só estão salvos aqueles que aceitarem a graça oferecida na cruz por nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, a graça está lá, o perdão está lá, mas é preciso que você levante as tuas mãos e toque esta graça, apele a esta graça para que ela te envolva totalmente, envolvendo-te totalmente. Então, Jesus torna-se não só o teu Salvador, mas também Jesus torna-se no teu advogado, conforme vimos a semana passada. Portanto, o pacote que Deus nos dá por Jesus Cristo é um pacote total, é um pacote que tem todas as coisas estão no pacote. Então, a única coisa que nós temos que fazer é aceitarmos este pacote que provém de Deus, que é Jesus Cristo. E através dele, nós teremos e nós temos a salvação por ele. E que o nosso Deus, o nosso Pai, permita que em todos os momentos a sua graça, a sua bondade, o seu querer e todas as outras coisas, apelemos a elas, e apelando a elas, nós viveremos em conformidade com tudo aquilo que ele dá. Nesta quaresma, queremos rogar para que, na verdade, esta Páscoa não venha te passar como as demais Páscoas. Faça uma decisão de verdade para que os teus pecados sejam perdoados e que todas as promessas que a Sagrada Escritura traz e tem sejam para ti algo importante. Aceite, minha irmã, aceite, meu irmão, este convite. É verdadeiro, não é falso, não é teórico, não é, é real. Por isso, se aceitar e confessares ao Senhor Jesus os teus pecados, Ele está de braços abertos para te receber, não somente a ti, mas receber também a tua família, receber os teus amigos, receber a todos aqueles que na verdade venham acreditar como a irmã, como o irmão acredita. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, te damos graças esta manhã por todas as benesses que nós recebemos de Ti. Permita que a cada momento nós possamos sentir a Tua presença. Permita que a cada momento nós possamos entender o Teu querer. Permita, Senhor nosso Deus, que ouvindo esta palavra esta manhã, esta tarde ou esta noite, a Tua graça, Senhor, nos venha combungir os corações ao ponto de descobrirmos que há graça, há bondade, há salvação do Teu lado, do que aqui onde nós estamos. Faça isso, ó bendito Pai, nos merecimentos de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.